Como manter a chama acesa quando a rotina toma conta da vida do casal? Boa pergunta. Remexendo nos meus arquivos, encontrei algumas perguntas que eu ainda não tinha trazido respostas, não havia comentado, e agora, naqueles intervalinhos que vocês sabem que às vezes eu encontro, eu vou começar a responder aqui. E a primeira é essa: como manter a chama acesa quando a rotina toma conta da vida do casal? Tá aqui. Gente, seria muito fácil ir só para aquelas dicas que a gente já sabe, óbvio, né? Se a rotina toma conta da vida, o negócio é a gente driblar a rotina, inovar a rotina, achar alguns momentos. Aquilo que eu digo muito aqui, quem já passou pelo meu consultório, principalmente com algum tema de sexualidade, sabe que eu falo, gente, tem que pensar em sexo, tem que trazer a sexualidade para nossa rotina, assim como a gente coloca tudo, a gente arruma a casa, a gente se arruma, a gente vai trabalhar, a gente introduz na nossa agenda, mas para chegar na agenda, antes, cada coisa que a gente vai fazer no nosso dia, a gente primeiro passa pelo pensamento. Então, pensar em sexo, investir na sexualidade do casal é o primeiro pensamento que eu traria. Mas não basta, porque para chegar nesse pensamento, nessa inovação que a gente precisa investir para não cair nessa rotina, existe um caminho anterior. E esse caminho passa por uma coisa muito simples, mas muito importante, que se chama priorização. Vocês já perceberam, né, que a gente não prioriza muitas vezes a sexualidade. Eu atendo muitos casais, mas eu tô cansada ou cansado, porque não são só as mulheres, eu falo também com os homens aqui e no consultório. Então, eu tô cansada, eu trabalho muito, tenho que dar conta de muita coisa e passa batido. Bom, esse é um dado. O passar batido é um dado de que a gente não está priorizando. Outra coisa é, pense em casais que estão há muito tempo juntos, né? Que estão no dia a dia e a tal da rotina começa a passar pelo nem se olhar mais. Ah, mas eu olho para o meu marido, a gente combina o que vai fazer no dia, quem busca as crianças. Esse não é um olhar. Esse é simplesmente organizar a rotina familiar. O olhar que eu falo é aquele olhar, buscar aquele olhar para o homem ou para a mulher que está à sua frente. É o olhar de buscar o que eu admirava ou o que eu admiro nessa pessoa, porque o desejo tem muito de admiração. E admiração não é admiração física, esse é um dado, mas é uma admiração global. E essa admiração que a gente vai desenvolvendo, que a gente para e a gente vê o que eu gosto tanto nessa pessoa, o que me chama atenção. E isso vai fazendo com que a gente estimule cada vez mais o olhar. Porque senão eu brinco que a gente passa o dia a dia um com o outro e o parceiro ou a parceira se torna como se fosse mais um utensílio doméstico. A gente passa e não enxerga. E o outro também passa e não nos enxerga. Então, o não olhar é uma consequência, muitas vezes, dessa rotina corrida, mas da acomodação que a gente traz. E a gente esquece o olhar da descoberta. O olhar com a intenção, né, de descobrir coisas novas que me chamem a atenção ou reforçar as coisas que me chamem a atenção. Porque, ok, o parceiro de hoje não é o mesmo de, sei lá, eu 20 anos atrás, quando eu conheci, mas algumas coisas eu posso retomar
por que eu escolhi essa pessoa mesmo? E também olhar esse parceiro que é hoje, com as mudanças, com as transformações, com as aquisições que o tempo também trouxe, e descobrir o que eu posso admirar hoje, o que me encanta, o que faz com que eu continue escolhendo essa pessoa todos os dias e que queira continuar com ela. E se eu desejo continuar com essa pessoa como um casal, eu tenho que olhar o ser humano que ele é, o que ela é, o profissional, o pai ou mãe que são, mas também o parceiro sexual, que é isso que dá a liga no casal. Outra coisa que eu digo que eu comecei pelo óbvio, que é pensar em sexualidade, porque tudo que a gente pensa se expande, introduzir, buscar novas maneiras. A gente fala que cada pessoa e cada casal tem o seu mapa sexual. Vocês já pensaram nisso? Podem pensar, a tendência é haver um certo ritual entre casais. E aquela maneira como costuma iniciar, se desenvolver, concluir, costuma em cada casal ter poucas variações. Então, poder pensar em novas formas para implementar, para adquirir novidade, para transformar num jogo, né? Essa sexualidade não só quebra a rotina, como traz uma parceria. Casais, quando começam a pesquisar juntos, a descobrir novas formas de se dar prazer juntos, esses casais se unem e ficam muito mais sexuais. E é o que eu sempre digo, lembram disso? O que difere parceria com amigos, com amigas, com outras pessoas, de um casal em si, é a sexualidade. É isso que a gente tem de mais forte que vincula este casal que está junto. Então, poder investir poder investir e se sentir seguro na relação, porque eu já vi muitos casos, às vezes eu converso com algumas mulheres que dizem, Dani, eu até pesquisei na internet, coisas novas, pensei em comprar uns brinquedos ou novas posições, cheguei em casa e o meu marido, a primeira coisa me olhou, onde é que tu aprendeu isso? O que tu tá aprontando? Quando, na verdade, a pessoa só está aprontando o desejo de apimentar a relação, mas esse apimentar é para ficar ainda mais vinculado com o seu parceiro. É para deixar essa relação mais próxima e mais prazerosa. Então, às vezes, eu sugiro que vocês conversem, e conversar não é cobrança. Né? Porque outra coisa que eu ouço, eu já disse pro meu marido ou pra minha mulher que eu quero mudar, que eu tô de saco cheio. Gente, isso desestimula. Agora, se disser, olha só, tava pensando o que a gente podia fazer juntos para deixar ainda mais divertido, mais gostosa a nossa vida sexual? Não teria outra recepção? Então, assim, a gente começa do básico, pensando em que trazer para a sexualidade, que estímulos, como apimentar sim, pensar mais em sexo, porque daí faz a gente se conectar mais com a sexualidade, mas vai aprofundando em olhar para o parceiro ou a parceira e descobrir o que mais nos provoca o desejo. O que mais a gente gosta nessa pessoa que nos vincula? Já é um segundo ponto. E o terceiro ponto, eu não posso deixar de falar, como terapeuta de casais que sou também, que a dinâmica do casal influencia muito. A gente fala que tem casais que eles são tão emaranhados, tão grudados, os dois vivem uma vida assim, tão só um e um outro, que não tem um espaço para respirar. É que como se fosse uma pessoa só. E quando a gente é quase uma pessoa só, como é que eu vou desejar o que eu já tenho? Eu já falei isso em outros vídeos, quem assistiu deve lembrar. Então,
ter um espaço equilibrado, suficientemente individual em alguns momentos, para trazer novidade, para sentir aquela saudade, para ter a sua vida, os seus interesses e compartilhar depois com o companheiro, e ao mesmo tempo ter um momento da intimidade, que esse é outro dado que eu vejo muito nos casais. Principalmente os casais de anos e casais que já têm filhos, às vezes até têm netos, mas desde os filhos eles foram assumindo as funções muito mais parentais. Aquele casal que se chama, oi pai, que mãe, tô indo aí. Eles são pai e mãe, mas cadê o homem e a mulher? Às vezes o jeito que a gente chama é o reflexo de como a gente se posiciona. Então, o casal que só vive em função de filhos ou função, às vezes são sócios, parceiro de negócios, tudo bem, mas só pensam nisso e acabam esquecendo de preservar um momento, eu digo uma bolha, para ser o casal conjugal. Fazer coisas só em casal, ter momentos só em casal. Dá aquela fugidinha, deixa de vez em quando as crianças na casa dos avós, que seja, mas sair só o par. E às vezes o par sozinho, não é nem com um grupo de amigos. Ter este momento de se olharem, de não se deixar diluir nem na família, nem nos grupos, nem em outras espécies de vida social ou profissional, mas poder ter esse reforço, essa construção, como novos encontros, continuar tendo aqueles momentos. Quando a gente começa a namorar, a gente não tem encontros, não sai a dois, não tem aquele tempo de conversar, de se olhar, de se descobrir. Por que muita gente vai perdendo isso com o tempo? Então, o desinvestimento no casal, né, que também acontece pela rotina, mas não só, pela acomodação também. Isso tudo somado faz com que o casal só ande, é como se, eu brinco que às vezes tem casais que parecem colegas de faculdade dividindo apartamento. Estão lá, vão indo, coabitam, muitas vezes, mas não tem uma vida de casal. Então, volta aquela frase que eu já citei aqui, que a gente acorda, olha para o lado e pergunta, eu quero continuar com essa pessoa? O que eu vou fazer nos meus 50% para me esforçar para que a gente continue se conquistando, continue vivendo bem junto? E nesse caso hoje aqui era, o que eu vou fazer para continuar incrementando o meu desejo por essa pessoa e também estimular o desejo dessa pessoa por mim, porque é um círculo, um vai, né, envolvendo o outro na sexualidade. Porque eu já disse também, o primeiro afrodisíaco é o nosso olhar, estar bem com a gente, dizer, nossa, eu tô bem comigo. Isso já começa a despertar o desejo. Agora, o segundo afrodisíaco é se sentir olhado com desejo pelo parceiro da gente. E da mesma forma, a gente poder olhar esse parceiro com desejo, valorizar, investir, isso sim faz com que esse parceiro também engaje nesse investimento sexual. Técnicas sexuais, técnicas de sedução, isso vocês encontram aos montes na internet. Mas lembrar de olhar com desejo, de priorizar e de ter esses momentos a dois, sair do papel só de pai, de mãe, de profissional e parar de olhar como mais um objeto que está na casa, passo batido, e olhar como se eu estivesse querendo namorar essa pessoa. Voltem a namorar. Eu acho que esse é o principal segredo. Ai, tem pouco tempo. No tempinho que tem, priorize. Esse é o principal segredo para manter a chama acesa no casal. Invistam.
Se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like. É ele que faz com que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo. Obrigada!